Neste vídeo, você vai descobrir estratégias poderosas que despertam sua motivação rumo ao sucesso e à riqueza. E no final, tenho uma mensagem especial só para você. E se eu dissesse que existe um segredo capaz de transformar não apenas a sua vida financeira, mas também a sua visão espiritual? Um segredo que atravessou séculos, guardado nas palavras de um rei que pediu sabedoria em vez de riquezas e acabou recebendo ambas. Salomão, o homem mais sábio da história, deixou pistas que, quando combinadas com os princípios revelados por Napoleon Hill, criam uma bússola poderosa para a prosperidade e realização. Esse segredo não é mágico, é lei universal. Ele mostra que o invisível governa o visível, que a fé molda o futuro e que a mente é o terreno onde sementes de abundância podem florescer. A riqueza de Salomão não estava apenas em ouro e prata, mas em sua capacidade de enxergar o valor do pensamento, da disciplina e da conexão com o divino. Napoleon Hill, séculos depois, identificou os mesmos princípios em homens de negócios e visionários modernos. Ele mostrou que sucesso e fracasso são resultados diretos de como alimentamos nossa mente. Quando unimos as lições de Salomão com os estudos de Hill, surge um mapa claro. Prosperidade nasce primeiro na consciência, depois no bolso. O segredo é simples, mas não fácil. Alinhar fé, disciplina e ação. Reconhecer que sabedoria vale mais do que dinheiro, porque o dinheiro sempre segue quem possui sabedoria. Essa é a chave que poucos querem usar, mas que abre todas as portas. E talvez, ao ouvir essa mensagem, você já esteja sentindo que algo em você precisa despertar. Se esta mensagem já ressoou em você, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Salomão, ainda jovem, recebeu de Deus a oportunidade de pedir qualquer coisa. Ele não pediu ouro, não pediu poder, não pediu vitórias sobre inimigos, pediu sabedoria. Esse simples gesto revela um princípio eterno. O invisível governa o visível. Quem tem sabedoria não precisa correr atrás de riquezas, porque atrai naturalmente tudo o que precisa. Assim, a base da prosperidade começa no pensar, e não no ter. Napoleon Hill, em sua pesquisa com homens milionários, encontrou o mesmo padrão. Nenhum deles começou pelo dinheiro. Começaram pela ideia, pela visão, pela fé, em algo maior do que si mesmos. O ouro sempre veio depois. Salomão já sabia disso séculos antes. Riqueza é consequência, não objetivo primário. O pedido certo abre as portas certas. A sabedoria funciona como uma bússola, em meio às tempestades da vida. Quem a possui pode atravessar crises, mudar de rumo e ainda assim prosperar. Já quem busca apenas riqueza sem sabedoria acaba se perdendo, pois o dinheiro sem direção é como areia escorrendo entre os dedos. A grande lição aqui é simples, mas profunda. Peça entendimento e não apenas coisas. Cultive clareza e não apenas resultados, porque a mente é o verdadeiro cofre onde os tesouros da vida são guardados. E é assim que Salomão nos mostra o primeiro passo para a abundância. Alinhar desejos invisíveis antes de buscar resultados visíveis. Imagine a mente como um solo fértil. Cada pensamento é uma semente que pode gerar frutos de abundância ou de escassez. Salomão dizia: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Napoleon Hill traduziu isso como a lei do pensamento dominante. Aquilo que ocupa a mente se transforma em realidade. Se alguém planta medo, colhe limitações. Se planta fé, colhe caminhos inesperados. O segredo está em vigiar diariamente quais sementes são lançadas na terra da mente. Ninguém deixa sua horta sem cuidado, pois sabe que o mato toma conta. O mesmo vale para os pensamentos. Sem disciplina, as ervas daninhas da dúvida sufocam os sonhos. Salomão se tornou próspero porque cultivou pensamentos elevados guiados por sabedoria. Hill mostrou que homens como Henry Ford fizeram o mesmo, acreditando em algo antes que existisse. Primeiro fé, depois ação. Primeiro semente, depois fruto. Esse princípio nunca falha. A colheita é sempre proporcional ao plantio. Não adianta plantar dúvida e esperar abundância, assim como não adianta plantar preguiça e esperar colheita. A lei é clara, universal e inquebrável. E quando entendemos essa metáfora, percebemos que o maior investimento que podemos fazer é escolher com consciência as sementes que colocamos em nosso próprio coração. Salomão sabia que o verdadeiro ouro estava na fé. Não a fé ingênua,
mas aquela confiança silenciosa que permite atravessar o deserto sem perder a esperança de chegar à terra prometida. Ele construiu o templo, símbolo de conexão entre o homem e o divino, sustentado não apenas por pedras preciosas, mas pela certeza de que o invisível sustenta o visível. Napoleon Hill ecoa esse princípio ao afirmar: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. A fé é a ponte entre o invisível e o concreto. Sem ela, até o maior plano se dissolve. Com ela, até o menor sonho ganha asas. A fé não elimina os desafios, mas transforma a forma como se caminha por eles. O medo paralisa, a fé movimenta. O medo fecha portas. A fé cria passagens onde não havia caminho. Fé não é ilusão, é combustível. Todos os grandes realizadores que Hill estudou possuíam esse traço em comum. Acreditavam antes de ver. Salomão viveu esse princípio ao confiar que sua sabedoria o guiaria em decisões maiores do que ele mesmo. A lição é clara. Não é misticismo, é lei universal. Quem planta fé colhe milagres práticos. Enquanto o mundo se perde em barulho, Salomão buscava o silêncio para ouvir a voz da sabedoria. Ele sabia que o silêncio é um espelho, refletindo aquilo que o coração já sabe, mas a mente distraída insiste em ignorar. A verdadeira riqueza nasce desse encontro íntimo com o invisível. Napoleon Hill observou que os maiores gênios tinham momentos de solidão criativa. Ford, Edison, Carnegie, todos se retiravam em silêncio para organizar pensamentos, captar ideias e encontrar soluções. O silêncio era o terreno secreto onde estratégias eram forjadas. O ruído externo rouba a clareza, mas o silêncio interno multiplica a visão. É nele que nascem as respostas que não vêm dos livros, mas da conexão profunda com algo maior. Salomão usava esse princípio em seus julgamentos, ouvindo mais do que falando. Esse hábito de buscar o silêncio não é luxo, é necessidade. É nele que a mente se abre para a intuição, e a intuição é a linguagem da sabedoria. Quando o barulho cala, o coração fala. E assim aprendemos que riqueza não se constrói apenas com mãos, mas também com ouvidos atentos ao que só se ouve no silêncio. Salomão entendia que a vida é como um espelho. Reflete aquilo que projetamos. Um coração generoso atrai abundância, enquanto um coração mesquinho vive em constante escassez. Ele ensinava que quem semeia com generosidade colhe fartamente. Esse é o reflexo inevitável das leis invisíveis. Napoleon Hill chamava isso de lei da reciprocidade mental. Aquilo que entregamos ao mundo retorna multiplicado. Não é mágica, é neurociência. A mente cria filtros que atraem oportunidades alinhadas ao que vibramos internamente. Quem olha no espelho da consciência e vê apenas limitações vive limitado. Quem enxerga possibilidades atrai possibilidades. O reflexo não mente. Ele mostra o que carregamos por dentro. Por isso, cuidar da própria mente é cuidar da própria realidade. Esse princípio atravessa culturas, religiões e séculos. O que Salomão dizia nos Provérbios é o mesmo que Hill registrou em Pense e Enriqueça. Pensamentos moldam destinos. O espelho nunca erra, e talvez esse seja o lembrete que precisamos hoje. Se não gostamos do reflexo que vemos, precisamos mudar a fonte de onde ele se projeta. Salomão compreendia que o verdadeiro ouro não estava apenas nos cofres, mas no hábito diário de disciplina. Ele sabia que riqueza desorganizada se perde, mas a sabedoria aplicada gera abundância duradoura. Cada decisão era como tijolo colocado com precisão em uma construção que resistiria ao tempo. Napoleon Hill reforça isso ao falar sobre a importância de hábitos consistentes. O sucesso não nasce de um único ato grandioso, mas da repetição diária de pequenas escolhas que, somadas, criam grandes resultados. O ouro invisível da disciplina é mais valioso que o ouro físico. Sem disciplina, até heranças se dissipam. Com disciplina, até pequenos recursos se multiplicam. Essa é a diferença entre quem mantém prosperidade e quem a perde rapidamente. Não é acaso, é princípio universal. A disciplina protege o homem de si mesmo, dos impulsos que destroem fortunas e das distrações que corroem sonhos. Salomão via isso claramente, e Hill também comprovou em suas pesquisas. Portanto, cultivar disciplina é construir cofres internos que jamais podem ser saqueados. Salomão usava sua prosperidade para servir ao povo e engrandecer o templo. Ele entendia que riqueza sem propósito é vazio. Quando o dinheiro circula para abençoar vidas, retorna multiplicado.
Esse é o segredo do fluxo: servir para crescer. Napoleon Hill também apontava esse princípio ao falar da lei da cooperação. Grandes homens de negócios prosperaram porque criaram valor para outros. Não enriqueceram explorando, mas resolvendo problemas e oferecendo soluções que beneficiavam milhares. O serviço gera raízes profundas. Quem enriquece apenas para si mesmo, cria árvores ocas que caem ao primeiro vento. Quem enriquece servindo, cria florestas que sustentam gerações. Esse princípio desmonta a visão de que espiritualidade e dinheiro são opostos. Pelo contrário, quando a riqueza é guiada pelo serviço, ela se torna espiritualidade prática em ação. Salomão sabia: servir é a maior forma de liderança. Hill confirmava: servir é a maior forma de multiplicar. Nenhum navio chega ao destino sem uma bússola, e Salomão sabia que a visão era a bússola da vida. Ele não construiu apenas palácios e templos, construiu uma visão que atravessou séculos. A visão é o que dá direção às riquezas. Napoleon Hill traduziu isso como o definitivo propósito principal. Sem uma visão clara, o homem se perde, desperdiça energia e nunca encontra satisfação. Com uma visão, até as tempestades se tornam parte da jornada. A visão não nasce do acaso, nasce da conexão com o invisível. É ouvir no silêncio o chamado que aponta ao norte. A prosperidade sem visão é como barco sem leme, mas a prosperidade com visão é como flecha certeira. Salomão mantinha seu povo unido por uma visão maior que interesses individuais. Hill mostrou que os magnatas fizeram o mesmo, atraindo multidões a acreditar em seus projetos. Quando a visão guia, o dinheiro obedece. Salomão dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. Ele sabia que palavras são sementes lançadas no ar, carregadas de energia criadora ou destruidora. Cada decreto pode levantar reinos ou derrubá-los. Napoleon Hill também destacava o poder da autossugestão. Ele observou que homens de sucesso declaravam constantemente seus objetivos, fortalecendo a mente com palavras alinhadas à fé. Não é místico, é neurociência. As palavras moldam pensamentos e os pensamentos moldam destinos. Quando alguém fala derrota sobre si mesmo, prepara o terreno para fracasso. Quando fala vitória, abre espaço para milagres práticos. O eco das palavras cria o clima da vida. Salomão construía decretos de sabedoria. Hill orientava a criar afirmações diárias. Ambos sabiam que o som tem poder de guiar a mente. Por isso, vigiar palavras é vigiar futuros. Salomão foi mestre em alianças. Uniu reinos, construiu parcerias e trouxe prosperidade através da cooperação. Ele sabia que ninguém prospera isolado, que a união multiplica forças e reduz fraquezas. Napoleon Hill chamou isso de mastermind. A união de duas ou mais mentes em harmonia cria um poder maior do que a soma individual. É como se cada pessoa fosse uma chama, mas juntas formassem uma fogueira capaz de iluminar distâncias maiores. As alianças certas abrem portas que nunca se abririam sozinho. Elas encurtam caminhos, trazem proteção e criam possibilidades que isoladamente seriam impossíveis. Esse é um segredo prático e eterno. Por outro lado, alianças erradas drenam energia e destroem futuros. Salomão também viu isso em sua vida, quando alianças com pessoas sem sabedoria trouxeram consequências amargas. Por isso, a escolha de quem caminha ao lado é uma das decisões mais ricas que alguém pode tomar. Se esta mensagem despertou algo em você, pratique a reciprocidade agora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários: eu escolho viver a lei da reciprocidade. Salomão se tornou célebre por decisões sábias, como no caso das duas mulheres que disputavam uma criança. Ele mostrou que cada escolha molda destinos, e que sabedoria é escolher não apenas o que é justo, mas também o que é estratégico. Uma decisão certa abre portas para gerações. Uma errada pode fechar caminhos para sempre. Napoleon Hill também ressaltava que a indecisão é um dos maiores inimigos do sucesso. Os homens de visão que ele estudou eram rápidos em decidir e firmes em sustentar suas escolhas. Eles sabiam que a hesitação drena energia, enquanto a decisão concentra poder. O peso das decisões não está apenas no momento em que são tomadas, mas em seus desdobramentos invisíveis. O universo responde à clareza. Quando há dúvida, a vida fica em suspenso. Quando há decisão, os recursos começam a se alinhar.
Salomão entendia que decidir é semear, e cada semente trará frutos. Hill mostrou que procrastinar é negar a própria colheita. Assim, o segredo é viver consciente de que cada decisão, por menor que pareça, esculpe o futuro invisível que logo se tornará visível. O reino de Salomão floresceu porque ele buscava governar com justiça. Ele sabia que prosperidade construída sobre a injustiça é areia movediça, cedo ou tarde afunda. A justiça era a fundação invisível que sustentava suas riquezas visíveis. Napoleon Hill percebeu o mesmo padrão. Negócios que prosperavam eram aqueles que ofereciam valor legítimo e construíam confiança. Quem tentava enriquecer por meio de trapaças podia até brilhar por um tempo, mas logo caía. A justiça é o equilíbrio que mantém o fluxo da prosperidade. Quando há desonestidade, o próprio sistema conspira contra. Quando há retidão, o universo abre caminhos. Não é misticismo, é lei universal de retorno. Salomão lembrava em Provérbios que balanças enganosas são abominação ao Senhor. Hill confirmava que a integridade era o ativo mais lucrativo de qualquer empreendedor. Assim, prosperidade verdadeira não é apenas sobre o quanto se ganha, mas sobre como se ganha. Se esta mensagem fez sentido para você, curta, compartilhe e deixe nos comentários. Eu escolho semear generosidade. Salomão, apesar de sua sabedoria, enfrentou batalhas internas. O maior inimigo não estava nos exércitos estrangeiros, mas nas tentações silenciosas que testavam seu coração. Ele aprendeu que a verdadeira coragem não é enfrentar gigantes externos, mas dominar os invisíveis dentro de si. Napoleon Hill dizia que todo homem precisa lutar contra 6 fantasmas do medo: da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses fantasmas são invisíveis, mas reais, e paralisam destinos. A coragem é a espada que corta as correntes da dúvida. Quem não enfrenta seus medos nunca descobrirá seu potencial. Quem ousa atravessar o invisível encontra tesouros do outro lado. Salomão deixou registrado: mais vale o que controla o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Hill confirmava: sem vencer a si mesmo, ninguém conquista nada. Assim, o segredo não é apenas acumular forças externas, mas vencer as batalhas invisíveis do coração. Salomão falava que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele compreendia que prosperidade não se constrói em um dia, mas no ritmo certo de cada estação. Quem tenta colher antes do tempo, perde o fruto. Quem não colhe na hora certa, deixa o fruto apodrecer. Napoleon Hill ensinava a mesma lei em termos práticos. Paciência é parte essencial do sucesso. A pressa cega leva a erros, mas a lentidão excessiva leva à estagnação. O segredo está em agir no tempo oportuno, discernindo a estação correta. O tempo é o maior ativo invisível. Riquezas podem ser recuperadas, mas tempo nunca retorna. É preciso usá-lo como moeda sagrada, investindo-o apenas em decisões que constroem futuro. Salomão observava os ciclos da vida, e Hill mostrava como os homens de negócios sabiam esperar o momento certo para agir. Ambos compreendiam que sabedoria é saber quando plantar, quando regar e quando colher. Assim, quem honra o tempo, honra a própria vida. Apesar de sua glória, Salomão reconhecia que toda a sabedoria vinha de Deus. Esse ato de humildade o conectava à fonte verdadeira da prosperidade. A humildade não diminui o homem. Pelo contrário, o torna capaz de receber mais. Napoleon Hill também identificou a humildade nos maiores líderes. Eles não se viam como donos absolutos da verdade, mas como aprendizes eternos, cercando-se de pessoas que os ajudavam a crescer. A arrogância fecha portas, mas a humildade as abre. A humildade é como água. Desce, mas ao descer irriga a terra e faz brotar a vida. Sem humildade, até a maior riqueza seca. Com humildade, até os pequenos recursos se multiplicam. Salomão dizia: a soberba precede a ruína. Hill comprovava que muitos fracassaram por acreditar que já sabiam o suficiente. O segredo está em permanecer ensinável. Assim, a humildade se torna uma chave invisível que abre portas que a força jamais abriria. Salomão acumulou tesouros que o mundo inteiro invejava, mas sempre lembrava: a verdadeira riqueza não estava no ouro, mas na sabedoria que a sustentava. Sem esse alicerce, até a maior fortuna se torna poeira. O ouro pode ser roubado,
mas a sabedoria permanece para sempre. Napoleon Hill via o mesmo padrão em magnatas modernos. Muitos perderam fortunas inteiras, mas reconstruíram do zero porque carregavam a mentalidade certa. O patrimônio estava dentro deles e não fora. Esse princípio é libertador. A verdadeira riqueza é invisível. Quem a possui nunca teme o amanhã, pois sabe que pode recomeçar. Quem não a possui, mesmo rodeado de riquezas, vive escravo do medo de perder. Salomão dizia que a sabedoria é mais preciosa que rubis. Hill confirmava que conhecimento organizado em ação é a maior forma de poder. Assim, a fonte da prosperidade está na mente e no espírito, não nos cofres. Salomão entendia que dar era parte essencial do fluxo da prosperidade. Ele sacrificava com abundância, demonstrando que a generosidade abre portas invisíveis que a avareza jamais pode abrir. O coração generoso nunca empobrece, porque está sempre ligado à fonte. Napoleon Hill destacava a importância da lei da compensação. Aquilo que se oferece ao mundo retorna multiplicado. A generosidade cria relacionamentos, oportunidades e confiança, ativos invisíveis que sustentam qualquer riqueza. A avareza aprisiona, mas a generosidade liberta. Quem dá, abre espaço para receber. Quem retém demais, fecha os canais por onde a abundância flui. Esse é um princípio eterno, imutável e infalível. A generosidade não se mede pelo valor dado, mas pelo coração que entrega. Salomão sabia disso, e Hill confirmava em seus estudos. Dar é plantar sementes no solo universal da vida. Se você está realmente comprometido com o seu crescimento pessoal, escreva nos comentários: estou comprometido com o meu sucesso. Salomão, em sua velhice, viu como alianças com pessoas de outros valores o desviaram de seu caminho. Ele experimentou que a influência errada pode corromper até a maior sabedoria. Esse alerta ecoa até hoje. Quem você ouve molda quem você se torna. Napoleon Hill enfatizava a importância do ambiente mental. Ele dizia que pensamentos são contagiosos e que a convivência com mentes negativas mina a fé e destrói sonhos. O fracasso muitas vezes é resultado de más companhias. As influências funcionam como ventos. Podem impulsionar ou desviar o barco. Escolher bem as vozes que se permite ouvir é escolher bem o destino. O silêncio pode ser mais rico que a fala dos tolos. Salomão registrou em Provérbios que o companheiro dos sábios será sábio, mas o amigo dos tolos sofrerá dano. Hill reforçava: escolha sua tribo com sabedoria. Assim, prosperar não é apenas acumular riquezas, mas proteger a mente das influências que roubam seu brilho. Salomão deixou construções, provérbios e princípios que atravessaram séculos. Seu maior legado não foi o ouro que acumulou, mas a sabedoria que transmitiu. Riqueza material se gasta, sabedoria compartilhada se multiplica. Napoleon Hill, em sua obra, também deixou um legado que continua transformando vidas muito depois de sua partida. Ele sabia que uma vida bem vivida é medida não pelo que se acumula, mas pelo que se deixa como herança invisível. O verdadeiro legado é como uma árvore. Dá sombra, frutos e sementes para futuras gerações. Quem planta apenas para si, morre com sua colheita. Quem planta para os outros, vive para sempre no impacto que gerou. Salomão e Hill mostram que viver para deixar legado é viver com propósito. O ouro pode ser perdido, mas a influência de uma vida sábia jamais é apagada. Assim, cada decisão que tomamos hoje não molda apenas nosso presente, mas a memória que permanecerá quando partirmos. No auge de sua riqueza, Salomão sabia que tudo era vão sem a conexão com o Criador. Ele declarou: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa consciência o lembrava de que todo o poder humano é limitado, mas o poder divino é infinito. Napoleon Hill, em seus escritos, também mencionava a inteligência infinita, essa fonte invisível que responde quando a mente está aberta pela fé. Ele entendia que o homem é co-criador, mas precisa estar alinhado a essa força maior. A conexão com o divino não é religiosidade, é consciência. É reconhecer que o fluxo da vida não nasce em nós, mas passa por nós. Quem se conecta a essa fonte nunca seca, porque bebe da origem da abundância. Salomão buscava essa presença em seus cânticos e orações. Hill mostrava como muitos visionários atribuíam sua inspiração a algo maior do que si mesmos. Assim, a prosperidade se torna completa quando corpo, mente e espírito caminham em harmonia com o divino.
Salomão dizia que a sabedoria protege como um escudo invisível. Não evita que os ventos soprem, mas impede que destruam. A sabedoria não elimina problemas, mas dá estrutura para enfrentá-los. Esse é o verdadeiro seguro de vida, mais valioso que qualquer riqueza acumulada. Napoleon Hill também afirmava que conhecimento aplicado é força. Quem sabe o que faz anda em segurança. Quem anda sem sabedoria tropeça até em caminhos planos. A sabedoria é a maior defesa contra perdas e fracassos. Esse escudo não é comprado com dinheiro, mas cultivado pela busca contínua de aprender e aplicar. É invisível, mas real. Quem o carrega caminha com confiança. Salomão acumulou vitórias mais por sabedoria do que por espadas. Hill mostrou que magnatas venceram mais pela mente do que pela força. Assim, sabedoria não apenas enriquece, mas protege. Apesar de todo o esplendor de Salomão, ele reconheceu que o ouro e a glória são passageiros. Tudo o que é material pode ser levado pelo tempo. Essa consciência o levou a buscar sentido maior nas coisas invisíveis. Napoleon Hill observou o mesmo. Muitos homens ricos que não tinham propósito acabaram infelizes, mesmo cercados de luxo. O ouro não é inimigo, mas não deve ser o Deus que governa a vida. O material brilha por um momento, mas o espiritual ilumina para sempre. O ouro pode encher cofres, mas não preenche corações. Essa é a diferença entre ter riqueza e viver em prosperidade. Salomão escreveu em Eclesiastes que tudo debaixo do sol é vaidade quando desconectado de propósito. Hill ecoava isso ao dizer que o sucesso sem paz interior não é sucesso. Assim aprendemos a usar o ouro como servo, nunca como senhor. Salomão planejou suas obras com maestria. Nada foi feito de forma desordenada. Ele sabia que o pensamento organizado transforma sonhos em realidade. O templo que construiu não nasceu do acaso, mas de planejamento minucioso. Napoleon Hill também via o planejamento como chave do êxito. A mente dispersa cria resultados dispersos. A mente focada cria resultados extraordinários. O poder está em organizar o pensamento e aplicá-lo em ação. Planejar é dar forma ao invisível. É como um arquiteto que vê a construção pronta antes da primeira pedra ser colocada. O invisível antecede o visível. Salomão deixou para a humanidade a lição de que sabedoria sem organização é potencial desperdiçado. Hill reforçou que cada milionário que estudou tinha um plano claro, mesmo quando todos duvidavam. Assim, organizar a mente é organizar o destino. Salomão não apenas começou grandes obras, mas as concluiu. Ele sabia que iniciar é fácil, mas persistir até o fim é o que coroa o esforço. A persistência é o elo invisível que transforma sonhos em realizações. Napoleon Hill chamou a persistência de uma das qualidades mais importantes para o sucesso. Muitos desistem às portas da vitória. Quem insiste além da resistência encontra o tesouro escondido. Persistir é como regar uma semente mesmo quando a terra parece estéril. É acreditar que o invisível está trabalhando até que o visível se manifeste. Esse é o segredo que poucos praticam, mas que todos os vencedores carregam. Salomão ensinava que o preguiçoso nunca vê prosperidade. Hill mostrava que os grandes empresários eram teimosos em seus sonhos. Assim, a coroa da vitória é reservada a quem não se rende. No fim, Salomão compreendeu que o maior segredo não estava em construções, alianças ou riquezas, mas no coração. Quando o coração se afasta da fonte, tudo se perde. Quando se alinha, tudo floresce. O coração é a raiz invisível de toda a prosperidade. Napoleon Hill também destacou que o homem é aquilo que guarda em sua mente e coração. Pensamentos sem alinhamento com propósito se tornam prisão. Pensamentos alinhados com fé se tornam libertação. O último segredo é simples e profundo. Cuide do coração. Ele é a raiz de onde brotam pensamentos, decisões e destinos. O coração alinhado cria prosperidade que o tempo não apaga. Salomão deixou registrado que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hill confirmava: tudo começa na mente, mas a mente segue a direção do coração. Assim, prosperidade verdadeira é fruto de coração íntegro e alinhado ao divino. O segredo do rei Salomão e de Napoleon Hill não é magia, mas lei universal. O invisível governa o visível. Riqueza começa na mente, floresce no coração e se manifesta nas mãos. É a sabedoria que protege, a fé que impulsiona e a disciplina que constrói.
Hoje somos convidados a viver com mais profundidade, transformando cada pensamento em semente e cada ação em fruto. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre propósito, legado e conexão com o divino. O mundo precisa de pessoas que despertem para esse segredo eterno. Pessoas que compreendam que a verdadeira liberdade financeira começa dentro e depois se manifesta fora. Se este vídeo falou ao seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal. O mundo precisa de pessoas comprometidas e despertas, e talvez você seja uma delas. Seja sincero. Quantos vídeos como este você já assistiu? Chega de só assistir. Haja. Sua transformação depende de uma decisão, a sua.